Eu passar a palavra ao relator, do projeto, deputado Azeredo. A presidência tem sido bastante flexível em relação ao tempo dos relatores, dada a responsabilidade maior em relação à matéria. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu, na verdade, até adiantada a hora, nós temos uma missa em homenagem ao ex-presidente Itamar Franco, agora ao meio-dia, e eu, portanto, vou até procurar ser mais rápido para poder estar presente lá. Eu quero repetir o que disse aqui aos senhores deputados, senhoras deputadas, no dia que estávamos discutindo. Em 1999, eu não era sequer deputado, eu estava na iniciativa privada, e foi aprovado, foi apresentado aqui o projeto pelo deputado Luiz Piaulino, de Pernambuco, né? Em 2003, a Câmara dos Deputados, depois de diversas audiências como essas, diversos estudos conjuntos com pessoas que entendem do setor, ela aprovou o projeto inicial do deputado Luiz Piaulino. Chegando ao Senado, por eu ser exatamente da área profissionalmente, esse projeto foi entregue a mim como relator, em 3 das comissões do Senado, em que novamente tivemos várias audiências públicas, várias discussões, e ao senador Luiz Mercadante, na Comissão de Assuntos Econômicos. Finalmente, em julho de 2008, ele foi aprovado em plenário, com várias modificações feitas na última hora, com a participação de membros do Ministério da Justiça de então, do gabinete do senador Mercadante, e aí chegamos a um consenso e o projeto foi aprovado. O projeto foi aprovado, substitutivo, e veio para cá, para a Câmara, em 2008. Na Câmara ele recebeu urgência. O que significa urgência? Tramitação rápida, tem 3 anos. Naquela época, foi dito que nós deveríamos aguardar a discussão do marco civil regulatório. Eu concordei, porque a minha posição tem sido sempre essa, de buscar o entendimento. Entretanto, já se passaram 3 anos, e o marco civil regulatório nunca é enviado para o Congresso. Eu tenho aqui essa última cópia, aqui é de 25 de abril, encaminhado para a Presidência da República. Já voltou, a informação não está lá mais, não está na Casa Civil, já voltou para o Ministério do Planejamento. Não há prazo previsto para a entrega do marco civil. E mais, não é verdade que precisa ter primeiro o marco civil para ter penalização. Não foi assim com a área ambiental. A área ambiental não tem marco civil regulatório da área ambiental e foram criados os crimes ambientais, porque foi uma questão que cresceu de relevância, de importância. Mas eu não vejo problema, eu aguardei, concordaram, nós estaria o retrato do Semeghini, falei, vamos esperar, Semeghini. Mas chega um momento que não dá, presidente, não dá para nós continuarmos omissos. Esse é o problema. Não dá para o país continuar omisso. Se nós formos começar do zero, tudo bem. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O Congresso se omite, vem uma medida provisória, presidente. Aí, quando tiver uma nova onda de ataque de hackers, quando tiver algum prejuízo real, o governo acaba, deputado. O senhor sabe que aqui, medida provisória trata de tudo no Brasil. Não tem jeito. É só porque há uma vedação de medida provisória. Sim, tratar de matéria penal. Mas seria um absurdo. É só para não desinformar. Sim, eu não estou dizendo que vai vir. Eu não estou dizendo que vai vir. Estou só dizendo, Vossa Excelência sabe muito bem que o governo usa a medida provisória para todos os assuntos. Não é só para o assunto que está previsto na medida provisória. Sabe muito bem disso. Então, o que eu estou dizendo é que esse risco nós corremos, de repente, temos um atalho em relação ao processo de discussão. Essa nova proposta que chegou a ser apresentada aí, que está em discussão, ela, na verdade, é uma cópia do atual substitutivo, com a retirada de algumas definições, e em alguns casos até ficando pior, como foi demonstrado pelo desembargador Fernando Botelho. De maneira que eu quero aqui, mais uma vez, dizer que da importância dessa audiência, da presença de todos. Acho que é natural essa discussão em que você tem uns a favor, outros contra. Advogados existem em todos os meios. Eu tenho aqui uma matéria recente da Agência Câmara, em que tem realmente alguns criticam, aí vem o advogado Alexandre Ateniense, em que fala que pena de 1 a 3 anos não leva ninguém à cadeia, sendo substituída sempre, normalmente, por penas alternativas. Enquanto que o outro diz que não, que é absurdo ter 1 a 3 anos. Aí o outro assunto é sobre essa questão de o que é sistema informatizado. Eu não vi até agora nenhuma sugestão de qual termo correto que deveríamos utilizar, né? E não aconteceu isso no Senado, não aconteceu em outros, aqui na Câmara também. A expressão sistemas informatizados, ela nasceu aqui, já foi aprovado pela Câmara. Então eu não vejo qual alternativa que foi colocada até agora. Então, presidente,
senhores deputados, nós precisamos de ter uma decisão. Se o projeto for arquivado, substitutivo, prevalece o que foi aprovado pela Câmara em 2003. É esse o regimento do Congresso. Ele é aprovado em totum, rejeitado em totum, prevalece o que foi aprovado em 2003. É o projeto que vai para o presidente da República. É evidente que o presidente da República pode, a presidente no caso, pode vetar o projeto em totum e começar tudo de novo. Talvez seja esse o caminho que alguns querem. Eu não, eu acredito que o problema cresceu muito. Eu, presidente do SERPRO, eu fui ao SERPRO uma vez, ele lembra bem, quando eu estive lá, ele mesmo colocou que o SERPRO tinha registrado, mas evitado, através de instrumentos tecnológicos, cerca de 300 tentativas de incluir imposto de renda fictício do presidente Lula. Ele disse isso na reunião, no almoço que nós, no Senado, estivemos lá. Então, as tentativas são reais. É evidente que a tecnologia ajuda muito a evitar que isso aconteça. Eu mostrei que também essa matéria, que os hackers fizeram empréstimos em nome do presidente Lula. Isso aconteceu, isso não é uma divagação. Ou seja, o problema está presente, o problema é real, as alterações... O problema existe e eu acredito que nós não podemos realmente ficar num processo de adiar eternamente as discussões. Nós temos que ter bom senso. É muito fácil fazer um discurso defendendo a liberdade. Eu defendo a liberdade, evidentemente, foi da minha autoria, do senador Mercadante, a lei eleitoral que liberou o uso da internet nas eleições. Ela antes era apenas no ponto CAN, né? Foi nessa área, quando nós estávamos lá, nós dois que fizemos essa alteração. O senador Mercadante me auxiliou, como eu era o relator, e num processo democrático nós fizemos essa alteração. De maneira que eu pediria sempre, sabe, presidente, que não houvesse esse mal-entendido das pessoas, que procurassem saber qual é o texto recente da proposta, porque é natural que a proposta seja alterada várias vezes. Isso demonstra exatamente o que acontece numa casa de representação popular. Ele tem que ser alterado, isso não é um defeito, não. Isso é bom que o projeto tenha sido alterado várias vezes. Agora, é importante que as pessoas se debrucem sobre versões atualizadas, porque senão ficam criticando coisas que já foram retiradas, que geraram alguma polêmica. Então, existe já uma versão que foi o projeto substitutivo do Senado, em que eu faço algumas alterações de exclusão, que é o que o regimento permite, e, portanto, nós poderemos aqui votar no mês de agosto com essa alternativa. Quer dizer, se me colocarem mais alguma exclusão que seja possível, sem um prejuízo real, eu estou pronto a fazer, presidente, não há nenhuma dificuldade. Quando eu disse aqui, a então presidente, a deputada Manuela, acho que não entendeu bem, eu estava só colocando que eu tenho aqui essa cópia do Marco Civil. O Marco Civil não é incompatível com o projeto. O Marco Civil não trata de questões penais. O Marco Civil diz apenas que a guarda dos IPs seria por 1 ano e não 6 meses, foi o que eu quis fazer a correção, e que esse 1 ano é prorrogável. Quando nós propusemos 3 anos lá no Senado, isso foi muito discutido. Por que se chegou a 3 anos? Porque existe um acordo em São Paulo dos provedores, com o TAC, um termo de acordo de conduta com o Ministério Público, que prevê 3 anos de guarda desses IPs. Então vamos pegar esses 3 anos. Foi assim que surgiu o 3 anos, não foi da minha mente, não. Foi assim que surgiu, já é praticado em São Paulo um termo de ajuste de conduta que prevê 3 anos para a guarda dos IPs. Agora, quando eu disse assim que não é tão relevante se seja 1, ou seja 2, ou seja 3, é porque efetivamente se pudesse alterar agora e dissesse assim, esse é o ponto básico, eu assinaria embaixo. Mas as forças que tratam dessa área, que são os investigadores, dizem que 3 anos no Brasil seria um bom prazo. Pode ser que em outro país seja 1 ano, em outro seja 1 e meio. Disseram que aqui 3 seria razoável, que é plenamente viável. Por isso é que eu disse que esse não é um ponto fundamental. A guarda, sim, eu considero que é fundamental. Discordo totalmente quem disse aqui que a guarda de IPs não auxilia na busca, na investigação. O fato é que existe, nós ouvimos aqui as pessoas da área de investigação, ouvimos pessoas da área da decisão judicial, eles não têm hoje os instrumentos legais necessários. Não são só os instrumentos legais que vão evitar os crimes cibernéticos, é evidente que não. Nós precisamos de instrumentos tecnológicos, precisamos de instrumentos educacionais, mas ficamos sem legislação. Realmente, presidente, senhores deputados, deputada, eu considero que é uma omissão do governo federal e que é quem está, na verdade, influenciando
para deixar essa questão sendo postergada com essa demora do envio do Marco Civil. E, da minha parte, eu cumpro a minha obrigação. Eu sei que, às vezes, isso não dá voto, mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é cumprir uma missão que me foi dada como relator, pelo fato de entender do assunto, na área de tecnologia, ser profissional, analista de sistemas desde os anos 70, e por isso é que eu defendo realmente que tenhamos a aprovação de uma lei de tipificação, bem claro, lei de tipificação de crimes cibernéticos, que altera o Código Penal Militar, a Lei de Repressão Uniforme e a Lei Afonso Arinos. A Lei Afonso Arinos é uma coisa muito simplesinha, porque a Lei Afonso Arinos já diz que é crime a agressão racial, segregação por jornais, por telefone, por telegrafia, mas não fala por computador. Só isso nós estamos acrescentando. Se alguém é contra, aí eu não entendo mais nada. Presidente, essa é a que eu queria trazer aqui, agradecer a presença de todos os que vieram nessa audiência pública e, da minha parte, eu continuo pronto a buscar o entendimento para que o Brasil seja dotado de uma legislação que é urgente, sim, é necessária, sim, e para isso aqui nós precisamos nos debruçar sobre ele. Obrigado. Deputada Zeredo, vale uma explicação também nesse ambiente, já que tinha sido tratado em reuniões anteriores, o objeto dessa decisão de nós fixarmos um prazo para a votação era, sobretudo, permitir que todos participassem no momento de uma discussão como essa, do ativismo contrário ao projeto, do ativismo a favor do projeto, de toda a sociedade que precisava, sim, em algum momento, voltar a discutir de forma efetiva esse